Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, Marcos. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam meio de prender Jesus à traição, para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: Por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhes disse: deixai em paz. Por que aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobre, sempre tereis convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia. Derramou perfume em meu corpo, preparando-me para a sepultura. Em verdade eu vos digo, em qualquer parte que o evangelho for pregado, em todo o mundo, será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então, Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Eis a cidade, e da cidade o homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus um após o outro: acaso serei eu? Jesus lhes disse: é um dos 12 que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem, o melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo, não bebereis mais do fruto da videira,
até o dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: Mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, ainda hoje mesmo, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: Ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsemane, disse Jesus aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhes disse: Agora podeis dormir e descansar. Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: É aquele a quem eu beijar. Prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, E o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós sabeis, com espada, vós saístes com espada e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpra as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo.
Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós os ouvimos dizer: vou destruir esse templo feito por mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus. Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo. Tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. O que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus. Cobrindo-lhe o rosto, o esbofeteavam e diziam: Profetiza! Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio. Veio uma criada do sumo sacerdote e, quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno? Mas Pedro negou, dizendo: Não sei e nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio. E o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto. Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: É claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: Nem conheço esse homem. De quem estáis falando? E nesse instante, um galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Crucifica-o. Pilatos perguntou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é,
o pretório e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo da sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 horas da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebedou uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma lança e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então, José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, veio a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido há muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois, colocou-o num túmulo, escavado na rocha, e rolou uma pedra à frente do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado.
Palavra que vivida nos traz a salvação. Glória a vós, Senhor. Quando a gente tem um amigo, vai partir, nos últimos momentos a gente tem muito a conversar. Ou quando também nós fizemos uma longa viagem, com muitas expectativas, e a viagem está chegando ao fim. Temos muito para recordar, muito para partilhar. Mais ainda, quando é uma vida vivida intensamente, está chegando ao fim. É o que celebramos hoje. Jesus Cristo está entrada dele em Jerusalém. Estamos acompanhando os últimos 5 dias da sua vida. Aclamado como Messias, como Rei, vai a Jerusalém. O centro do poder religioso e o centro do poder político. Jesus, pelo seu trabalho, a sua fama já tinha chegado ao grande centro. Por isso, tanto o poder religioso quanto o poder político já verificavam uma forma de matar Jesus Cristo. Pois muitos o estavam seguindo e aclamavam como rei. Jesus entra na cidade. A liturgia de hoje, que nós vemos primeiro a entrada, né, na cidade, depois essa longa leitura de Marcos sobre a sua paixão, a sua dor, sofrimento até a morte e sepultura, enterro. É um momento longo. Essa leitura longa também nos convida ao silêncio, a escutar, a refletir sobre a morte de Jesus Cristo. É um convite da Quaresma, o convite para a Semana Santa, um tempo de meditação. Por isso a leitura longa hoje do evangelista Marcos. Sexta-feira, vamos também escutar outra narração, outra narrativa da paixão de Cristo, mas vai ser do Evangelho de São João, um pouco diferente. Agora, alguns detalhes, quero me apegar apenas sobre a entrada de Jesus em Jerusalém na minha reflexão. Depois ele começa assim, a olhar atentamente as palavras, tentar escutar. Parece até uma entrada em Jerusalém um pouco irônica, quase que ridícula, poderíamos dizer. Jesus entra como rei, como Messias. Mas de que forma? Ele entra montado no jumento. Ora, os reis, quando estavam numa cidade, entravam com seu cavalo, sua cavalaria toda acompanhando. Um rei, quando estava na cidade, era acompanhado pelo exército, pelas armas. Um rei, quando estava na cidade, vinha as autoridades do templo, e as autoridades políticas, estender seus mantos bordados a ouro, as suas vestes, para que o rei pisasse sobre elas. E agora aqui, o que nós temos? Um homem montado no jumento. Jumento era um animal de paz. E os reis andavam na cavalaria, sinal de guerra, sinal de força, sinal de poder. Ele chega montado num jumentinho, assim como Maria e José, quando fugiram para o Egito, montaram também no jumento. Assim está Jesus na cidade. Cadê sua cavalaria? Cadê seus guardas? Cadê seu exército? Sozinho, com os discípulos acompanhando. Cadê as autoridades para acolher Jesus Cristo? Do templo, da sinagoga ou dos palácios? Não. Um grupinho de gente. Pessoas que talvez seja aquela que ele curou, que eram leprosos, eram famintos, aleijados, cegos, coxos e assim por diante. As pessoas que estavam ali, em vez de mantos de púrpura para ele pisar, alguns colocam a sua roupa, as suas vestes,
veste roupas de pessoas pobres e simples para Jesus pisar. Parece algo quase irônico. Em vez de uma entrada triunfante, um grupinho de pessoas ali, talvez pequeno, que for a maioria curado por ele, por Jesus Cristo. E saúdam, e gritam, Hosana Rei, bendito que vem o nome do Senhor. Como quem diz, venha Senhor, venha reinar. Necessitamos do teu poder entre nós, da tua ação entre nós. E aí, eu me pego questionando. Hoje, talvez, muita gente também esteja clamando como essa multidão à beira da estrada. Vem, Senhor, alivia a nossa dor. Afaste de nós esse sofrimento que estamos passando. Quanta dor! Não demore, Senhor, a reinar neste mundo em que vivemos. Gritos que vêm, não só da beira do caminho, mas quem está nos hospitais, quem está incubado, quem está se tratando, das famílias em preces pelo mundo afora, em especial pelo nosso Brasil. Quantas pessoas gritam hoje como aquele grupo, vem Senhor, Hosana Rei, vem nos salvar, vem reinar. Creio que esse grito nunca foi tão forte como gritado hoje, por tantos cantos do mundo, em especial os que sofrem. Hosana Rei, vem nos salvar. Como o salmo de hoje que foi cantado, meu Deus, por que me abandonastes? Quanta gente está repetindo essa frase hoje, sofrendo e parece que quase perdendo a esperança, Por isso, grita, meu Deus, não me abandone, não me despreze. Bem, que nós possamos também no dia de hoje fazer coro com essa multidão toda que clama ao Senhor, que Ele venha reinar entre nós. Outro fato importante dessa entrada triunfante em Jesus é que Ele entra com humildade. E nós podemos dizer, olhando distante, parece quase que era uma passeata pela paz. Sem armas, sem poderosos, um grupinho de humildes gritando pela paz. Mas também um grupinho humilde, que vimos já um pouco no Evangelho de hoje, na leitura da narração, e quando Judas chega com os soldados do templo para prender Jesus Cristo, e a gente às vezes lê ou escuta e deixa passar despercebido que uma multidão armada de espada e paus também acompanhava os soldados. Quer dizer, uma multidão de pessoas que hoje clamam por Jesus Cristo, pede o seu apoio, pede o seu socorro, pede a sua ajuda, mas que já, vamos ver na quinta-feira, ele vai ser, depois na leitura também de sexta-feira, a multidão que chega junto com os soldados para prender Jesus Cristo. Uma multidão também que foi facilmente manipulada, dirigida pelos poderes da época. Hoje pede a sua ajuda, amanhã pedem a sua morte. Pessoas que às vezes não conseguem ter o discernimento onde está a verdade. Então, Senhor Deus, no dia de hoje, enviai o Espírito Santo, enviai o dom do discernimento para tantas pessoas que deixam ser conduzido pelo espírito da mentira, da falta de respeito à vida humana, que ignora o sofrimento alheio. Senhor Deus, gente da tua própria igreja, fundada por ti, mas que não escutam o teu sucessor, nem o sucessor dos apóstolos, que orienta no caminho para defender a vida, respeitar. E alguns preferem seguir o espírito da mentira, o vírus da maldade, que mata e que destrói tanta gente. Mandar essas pessoas o espírito, o dom do discernimento, para que conheçam o dom da verdade também. E o sofrimento de nós se acalme, diminua,
para que possamos o quanto antes frear esse vírus mortal que está atingindo tantas pessoas. Enviai, Senhor, nesse momento, não só o socorro, mas também esse espírito do discernimento que é tão urgente e tão necessário, para que pessoas que hoje também te saúdam na igreja, na comunidade, não venham amanhã também pedir a tua morte, na indiferença das pessoas que padecem, não seguindo a orientação da tua própria igreja e também da ciência que está ao lado da verdade. Espírito de ciência e fortaleza. Jesus Cristo, como Rei, ele é saudado pelos seus súditos de forma irônica, de uma forma humilhante. Como trono, lhe dão uma cruz. Como Rei, uma coroa de espinho. Como saudação, como vimos hoje, cuspada, arranco-lhe a barba, coloque um pano no rosto para profetizar ironicamente. Que não façamos da verdade a mesma coisa. Que não desprezamos a verdade como desprezamos Cristo, que é a verdade. Cristo, que é o caminho. Podemos finalizando dizendo que entramos agora na semana em que o príncipe deste mundo será expulso. O príncipe desse mundo será expulso. Mas ele ressuscitará. É a nossa certeza, a nossa confiança. Nós passamos na Quaresma, na Semana Santa, mas sempre com o olhar dirigido no horizonte da Páscoa na ressurreição. A morte e a dor não vencerá. A vida tem a última palavra. Cristo ressuscitará. Por isso, ele, quando ressuscita, uma das primeiras palavras que ele fala aos seus discípulos é: a paz esteja convosco. E essa paz que ele fala é aquela paz completa, a paz do shalom, paz da alegria, paz do bem-estar, paz da saúde, paz da harmonia. Então, entramos na Semana Santa, entramos no Domingo de Ramos, mas com essa fé e com essa esperança. Que possamos, com Cristo ressuscitado na Páscoa, celebrarmos com alegria essa paz, que é fruto da cura, que é do bem-estar, da saúde e da boa convivência. Esperamos com Cristo chegar, assim, essa Páscoa do bem-estar para todos nós. E assim, rezando, participando, meditando, com Cristo, entraremos também na sua glória da ressurreição e da Páscoa, e já neste mundo. Amém.